Quero conversar com você hoje sobre palavras que curam. Nossas palavras têm o poder de levantar as pessoas, de ajudá-las a superar um desafio, de impulsioná-las rumo ao seu destino. Quando você diz a alguém, eu te amo, tenho orgulho de você, você mandou muito bem naquele projeto, você não está apenas sendo gentil. Essas são palavras que curam. Nós não sabemos pelo que as pessoas estão passando. Elas podem sorrir por fora, mas por dentro estão sofrendo, estão solitárias, desanimadas. Muitas carregam feridas do passado de um relacionamento que não deu certo, de pessoas que tentaram rebaixá-las, e às vezes uma simples palavra de encorajamento como eu acredito em você, estou orando por você, ou um elogio sincero como você está linda hoje, pode não parecer grande coisa para você, mas para elas pode estar ajudando a curar essas feridas. Está levantando o seu ânimo, está fazendo com que voltem a acreditar em si mesmas. Suas palavras podem ser aquilo que as mantém seguindo em frente. E Deus coloca pessoas em nossas vidas de propósito, para que sejamos instrumentos de cura. O segurança do prédio, por exemplo, não passe por ele todos os dias pelos próximos 20 anos sem dizer nada. Reserve um momento para abençoá-lo com suas palavras. Você não precisa gastar 10 minutos, basta um simples bom te ver hoje. Agradeço por cuidar da gente. Com isso, você lançou uma bênção sobre a vida dele. E demonstrar que você se importa faz muito mais do que você imagina, porque vivemos em uma sociedade repleta de negatividade, de falas tóxicas pela internet, pelas redes sociais. Tornou-se quase normal ser desrespeitoso. As pessoas não pensam duas vezes antes de serem sarcásticas ou críticas. Mais do que nunca, elas precisam das suas palavras que curam. Você tem o poder de colocar alguém de pé. Tem o poder de evitar que alguém caia na depressão. Tem o poder de fazer com que alguém volte a perseguir seus sonhos. Quando alguém faz algo bom por mim, quando é gentil, eu fico grato, claro, e digo obrigado. Mas quando alguém faz algo de bom pelos meus filhos, quando se esforça para ajudá-los num momento de necessidade como pai, não há nada que eu não faria por essa pessoa. Assim é Deus. Quando você se esforça para abençoar um dos filhos dele, quando faz questão de animar aquele colega de trabalho desanimado, quando vai visitar o amigo que não está bem, quando liga para um parente, só para dizer que o ama porque você está cuidando dos filhos de Deus, Ele vai garantir que alguém cuide de você também, que traga cura, que traga encorajamento, que lhe mostre favor. Isso são sementes que você está plantando. Observe quem está ao seu redor. O caixa do supermercado, o frentista do posto, o amigo da academia. Eles não estão aí por acaso. Eles precisam do que você tem. Precisam de incentivo. Precisam de afirmação. Precisam saber que você acredita neles. Não guarde a cura só para você. Seja generoso com os elogios. Quando vejo a Victoria, muitas vezes penso, ela é tão bonita, mas é fácil pensar, ela sabe que é bonita, as pessoas sempre disseram isso. Eu já disse semana passada, ela não precisa ouvir de novo. Aprendi que mesmo que ela já saiba, devo dizer de novo. E sabe de uma coisa? Ela nunca me disse. Elias Ribeiro, para de me dizer que sou bonita. Eu já sei. Meus pais me diziam isso quando eu era criança. Não importa quantas vezes você já tenha elogiado alguém quando esse pensamento surgir. Diga de novo. É Deus trazendo isso à tona. Você não sabe pelo que essa pessoa está passando. Não sabe as batalhas que ela está enfrentando, nem quem está tentando derrubá-la.
Deus não teria trazido esse pensamento se não quisesse que você dissesse aquilo. E hoje em dia é mais fácil do que nunca. Se a pessoa não estiver por perto, envie uma mensagem. Ei, só queria que você soubesse que eu te amo e acho você linda. As Escrituras dizem: a língua suave traz cura. E quando pensamos em cura, muitas vezes pensamos em orar por alguém. E sim, essa é uma forma. Mas o que quero que percebamos é que suas palavras têm poder de cura. Quando você é gentil, quando encoraja alguém, quando não apenas pensa algo bom, mas expressa isso com palavras, você se torna um agente de cura. E é impressionante o que uma palavra gentil pode fazer. Para você, pode não parecer grande coisa, mas para outra pessoa é como se estivesse recebendo novo fôlego de vida. Alguns anos atrás, a Victoria estava andando pelo corredor após um culto. Havia centenas de pessoas ali, tudo muito cheio. Uma jovem passou indo na direção contrária. Victoria notou sua presença, parou e disse: "Você é tão bonita." Foi uma conversa de 5 segundos e cada uma seguiu seu caminho, nada demais. Parecia apenas um gesto simpático, mas Deus não colocaria aquele elogio no seu coração sem motivo. Ele não faria você pensar naquela frase se a outra pessoa não precisasse ouvi-la. Talvez você nem conheça a pessoa. Talvez nem faça sentido para você, mas Deus sabe o que está fazendo. Existe um motivo para ela precisar da sua cura. Se você visse alguém doente, lutando contra uma enfermidade, e você tivesse a cura, o remédio que poderia ajudá-la a melhorar, você correria até essa pessoa, sem pensar 2 vezes: tome isso agora. Não quero que você sofra mais. É assim que devemos ver nossos elogios, nossas palavras gentis, nossos incentivos. Eles são o remédio que as pessoas precisam. Não os retenha. Não tente racionalizar. Ah, mas ela parece estar bem, Elias Ribeiro. Não precisa do meu incentivo. Você está olhando apenas o exterior. Não sabe o que se passa por dentro. Eu aprendi que todo mundo está enfrentando alguma coisa. Mesmo quem parece estar com tudo em ordem, feliz, abençoado, forte, posso te garantir, ninguém está com tudo resolvido. Sempre há alguma batalha acontecendo. Alguns meses depois, essa jovem apareceu na recepção para visitantes. Ela me disse: "A Victoria nunca vai saber o que fez por mim naquele dia." Contou que havia passado por um divórcio muito doloroso. Sentia-se feia, desvalorizada. Tudo o que ouvia era que não valia nada, que nunca mais amaria ninguém. Mas quando Victoria olhou nos seus olhos e disse: "Você é tão bonita", foi como se fortalezas fossem quebradas em sua mente. De repente, a depressão se foi. Ela passou a ver a vida de outra forma. Percebeu: eu ainda sou bonita, ainda sou filha do Deus Altíssimo, ainda sou feita de modo assombrosamente maravilhoso. Durante os meses seguintes, sempre que se sentia desanimada, repetia aquela frase em sua mente: "Você é tão bonita." Não entendemos o poder de um simples elogio. O poder de dizer: "Eu acredito em você. Você vai conseguir. Grandes coisas estão por vir." Victoria achava que estava apenas sendo gentil. Não percebeu que suas palavras tinham poder de cura. Deus já havia ordenado aquelas palavras para ajudar aquela jovem a superar as dores, as injustiças e a entrar no novo começo que Ele havia preparado. E talvez suas palavras pareçam comuns para você, mas quando Deus sopra sobre elas,
tornam-se extraordinárias para quem as recebe. Alguém hoje precisa das suas palavras que curam. Alguém não vai conseguir sair da depressão sem que você declare bênção sobre a vida dela. Alguém pode desistir de um sonho, será convencido a abrir mão do melhor de Deus, a menos que você se levante e a encoraje. Você está disposto a ser um curador, a usar suas palavras para levantar os outros? Provérbios 18 diz: nossas palavras podem ser como água que dá vida, e o que tenho percebido é que as pessoas estão sedentas. Passaram por decepções, foram esmagadas pelas circunstâncias da vida, e nós temos algo a oferecer. Nossas palavras podem ajudar a curar suas dores. Esteja atento a quem está ao seu redor. Seja sensível ao que você sente aqui dentro. Reserve tempo para mostrar às pessoas que você se importa. Quando eu tinha pouco mais de 20 anos, um rapaz começou a aparecer na quadra onde jogávamos basquete. Ele era solitário, muito fechado, frio, não conversava com ninguém. Nem mesmo durante os jogos interagia conosco e a maioria dos rapazes simplesmente o ignorava. Mas algo dentro de mim dizia para me aproximar dele, fazê-lo se sentir bem-vindo. Descobri que seu nome era Bo e toda vez que ele chegava, eu ia até ele e dizia: "E aí, Bo, bom te ver hoje." Ele nunca respondia, apenas batia no peito 2 vezes e saía andando. Eu não entendia o que aquilo significava, mas passei a fazer o mesmo. Batia no peito 2 vezes e seguia meu caminho. Isso durou alguns anos. Eu o via 4 ou 5 vezes por semana. Depois parei de jogar basquete naquele lugar e fiquei mais de 20 anos sem ver o Bo. Um domingo, ele apareceu na igreja. Eu o vi depois do culto e pensei: de onde conheço esse cara? Ele disse: sou o Bo, jogávamos basquete juntos. Aquela foi a vez que mais o ouvi falar. Ele contou que cresceu numa comunidade carente e aos 14 anos passou a viver sozinho. Ninguém o queria. Ele nunca se sentiu amado ou aceito. Disse: um dos principais motivos pelos quais eu ia àquela quadra era para ouvir você dizer: bom te ver hoje, porque ninguém nunca tinha dito que estava feliz em me ver. Naquele tempo eu não sabia, mas Bo estava sedento. Aquelas palavras simples, mostrando que eu me importava, foram como água viva para ele. Hoje, Bo é casado, me apresentou seus filhos, está estabelecendo um novo padrão para sua família. O que quero dizer com isso? Ninguém está na sua vida por acaso. Não ignore o que você sente aí dentro daquela compaixão para encorajar alguém, aquela vontade de ser amigo. Eles estão sedentos e você tem a água. Reserve tempo para fazê-los se sentirem amados. Não precisa ser nada grandioso. Um simples: bom te ver, acredito em você, estou orando por você, só para que saibam que você se importa. Estamos tão ocupados hoje em dia, temos nossos próprios desafios. Se não prestarmos atenção, passaremos direto pelas pessoas sedentas. Mas não há sensação melhor do que oferecer água a alguém que precisa. Nada é mais gratificante do que ajudar alguém a se levantar. E quando chegarmos ao fim da vida, podem nos lembrar por várias coisas: que fomos bem-sucedidos na carreira, que Elias Ribeiro tinha uma grande igreja, era talentoso, morava num lugar bonito. Tudo isso é bom. Não há problema algum, mas eu preferiria que dissessem sobre mim: Elias Ribeiro foi um curador.
Ele me levantou quando eu estava caído, me encorajou quando me senti travado, me disse que eu podia realizar sonhos que nunca imaginei alcançar. Onde estão os que curam? Onde estão os que levantam os outros? Já há gente demais falando palavras negativas, críticas, julgadoras. Nossa atitude deveria ser: quem posso abençoar hoje? Quem posso ajudar a curar? Quem posso fazer se sentir melhor consigo mesmo? Por que não começar pela sua própria família? Há quanto tempo você não diz às pessoas da sua vida: eu te amo, sou grato por ter você na minha vida? Não deixe que um estranho elogie mais seu cônjuge do que você. Não permita que um treinador, um professor ou um amigo faça seus filhos se sentirem mais especiais do que você os faz. Todos os dias, abençoe seus filhos com suas palavras. Diga o quanto você tem orgulho deles. Diga no que eles podem se tornar. Chame à tona as sementes de grandeza que há neles. Lembre-os de que foram feitos à imagem do Deus Todo-Poderoso, que estão cheios de potencial, que devem ir além do que você foi, que a unção cresce a cada geração. Hoje em dia, eles enfrentam tanta coisa: a enxurrada de comentários nas redes sociais, o bullying, as palavras cruéis. Mas quando você diz ao seu filho: eu te amo, sou abençoado por ter você como filho, isso não apenas ajuda a curar feridas, isso também os protege. Isso faz com que as palavras maldosas se tornem inofensivas. E quanto mais as pessoas falarem negativamente sobre você, sua família, seus amigos, mais você precisa declarar palavras positivas, palavras de fé, palavras que curam. Quando eu era criança, lá em casa éramos 5 irmãos. E minha mãe tinha uma tradição especial para os aniversários. Na hora do jantar, todos nós tínhamos que dizer algo bom sobre o aniversariante. Eu não gostava de fazer isso. Não estava acostumado a expressar meus sentimentos, especialmente quando era aniversário do meu irmão Paul. Levava uns 30 minutos para pensar em algo bom. E eu pensava: mamãe, eles sabem que eu os amo, sabem que são especiais, sabem que são bonitos. Mas meus pensamentos não estavam abençoando ninguém. Meus pensamentos não estavam trazendo cura. Hoje percebo que meus pais não faziam aquilo apenas para que o aniversariante se sentisse especial. Essa era uma das razões, sim, mas eles estavam nos ensinando algo muito mais profundo: a importância de declarar bênçãos, de verbalizar o que admirávamos, de sermos generosos com nossos elogios. Eu não estaria aqui hoje se não fossem todas as pessoas que, ao longo da minha vida, falaram palavras de bênção sobre mim. Tantas pessoas me disseram que eu seria capaz de fazer coisas que eu jamais imaginaria conseguir. No primeiro ano do ensino médio, tive um treinador. Eu era bem pequeno, cerca de 15 centímetros abaixo da média. Meu apelido era Amendoim. Eu fazia parte do time de basquete. E claro, no ensino médio havia muito mais alunos do que no fundamental. A competição era mais acirrada. Eu me sentia intimidado, pensando: como vou jogar basquete com esses caras tão maiores que eu? Um dia, eu estava andando pelo corredor da escola com alguns amigos do time. Meu treinador me chamou: ei, Amendoim, vem aqui. Aquilo não me deixou muito confiante. Ele também me chamava de Amendoim. Meus amigos todos estavam por perto, olhando. Ele se abaixou, ficou na minha altura e disse: escuta aqui, Amendoim. Você pode ser pequeno, mas tem um coração enorme. E vai se sair muito bem este ano. Na verdade, você vai ser o meu armador titular. Na hora em que ele disse isso, eu me senti com 3 metros de altura.
Fui para a quadra e joguei como se fosse o Michael Jordan. Sou branco, ainda não consigo pular muito alto, mas sou rápido. Mas veja, meu treinador não precisava ter dito aquilo. Poderia ter guardado para si ou até me dito em particular, mas quando você elogia alguém na frente dos outros, isso tem um peso ainda maior. É ampliado. Sim, há momentos em que o elogio deve ser feito em particular, mas sempre que puder, declare uma bênção em público. Afinal, muita gente não tem problema nenhum em dizer coisas negativas na frente dos outros. Então, por que você não espalha coisas boas sobre as pessoas que ama? Use suas palavras para impulsioná-las, rumo ao destino delas, para encorajá-las a perseguir seus sonhos, para mostrar que você acredita nelas. Muitas vezes você consegue enxergar qualidades em alguém que essa própria pessoa ainda não consegue ver. Sua bênção, seu incentivo, pode ser justamente o que a faz assumir quem ela foi criada para ser. E o seu destino está conectado às pessoas que Deus colocou na sua vida. Se você quiser alcançar todo o seu potencial, isso não é opcional. Olhe ao redor. Quem você pode abençoar? Quem você pode ajudar a curar? A quem você pode mostrar favor? Ah, Elias Ribeiro, assim que meu marido começar a fazer o que eu quero, aí sim vou incentivá-lo, aí começo a elogiá-lo. Aqui vai uma chave importante. Se você parar de reclamar do que ele faz de errado e começar a elogiar o que ele faz de certo, aí sim ele vai começar a mudar. As pessoas respondem ao elogio, não à crítica, não à reclamação, não à bronca constante. A própria Escritura diz: melhor é viver no deserto do que com uma esposa rixosa. Posso expandir isso? Um marido rixoso, um amigo rixoso, um vizinho rixoso. Não seja alguém que vive reclamando. Ninguém quer estar perto de quem está sempre apontando defeitos, sempre destacando o que há de errado. Ouvi uma vez um ditado: algumas pessoas são como nuvens quando desaparecem. O dia fica lindo, devemos estar tão cheios de encorajamento, tão cheios de elogios, que as pessoas sintam prazer em estar conosco, que fiquem felizes em nos ver chegando e não desejem sair correndo para o deserto. Mulheres, em vez de reclamar com o marido: por que você não corta essa grama? Não está vendo como está alta? Tente uma abordagem diferente. Da próxima vez que ele estiver lá fora cortando, diga: nossa, como você está forte! Olha esses músculos! Que físico maravilhoso! Você está tão bonito! Se você fizer esse tipo de elogio, ele vai querer cortar a grama todo dia. Elogio, encorajamento, honra, é isso que gera resposta nas pessoas. Um homem abriu a porta de casa certa manhã, pronto para pegar o jornal. Mas o cachorro do vizinho estava ali na varanda, com o jornal na boca. O homem ficou agradavelmente surpreso, não precisou ir até a calçada. Fez carinho no cachorro, o elogiou, entrou e pegou um petisco para dar a ele. No dia seguinte, quando abriu a porta, havia 8 jornais empilhados na varanda. O cachorro foi de casa em casa, recolhendo os jornais dos vizinhos. Assim como aquele cachorro, nós também respondemos ao elogio. Tenho uns amigos que frequentam a igreja desde que ela começou, são da geração dos meus pais e sempre foram muito presentes. Costumavam sentar na primeira fila do culto da manhã. Antes da esposa falecer, após nosso momento de oração, eu sempre ia até ela, dava um abraço e dizia que a amava. Ela sempre me dizia o quanto tinha orgulho de mim e o quanto eu era bonito. Sempre que a via, fazia questão de cumprimentá-la. Ela achava que eu ia só para dizer que a amava, mas não sabia que eu estava indo conferir se ainda era bonito. Mais tarde, já com mais de 80 anos,
ela começou a ter alguns episódios de demência, já não pensava com tanta clareza, mas isso não importava para mim. Enquanto ela continuasse dizendo que eu era bonito, eu sabia que estava tudo certo com ela. O que estou dizendo? Todos precisam de encorajamento. Todos precisam de alguém que torça por eles, que enxergue o melhor, alguém que diga: você continua bonito. E você pode ser essa pessoa na vida de alguém. Você pode ser aquele em quem os outros confiam, aquele que não aponta defeitos, aquele que tem palavras que curam, palavras que elevam, que animam. Se na sua casa não há elogios, não há palavras de afirmação, só reclamações do tipo: por que você não faz melhor? Então a outra pessoa não vai querer voltar para casa. O motivo pelo qual eu sempre fazia questão de ver minha amiga quando ela estava presente era porque ela me levantava, ela me dava ânimo, ela me fazia querer ser melhor. Por que você não começa a fazer isso em sua casa? Você pode mudar o ambiente, pode trazer cura para um relacionamento. Tudo começa pelas suas palavras, abençoando o seu cônjuge, abençoando os seus filhos, elogiando-os. Eu te amo, tenho orgulho de você, sou grato por ter você na minha vida. Elogios são a cola que mantém um relacionamento unido. As pessoas já têm gente demais tentando derrubá-las. O acusador já vive dizendo tudo o que elas não são. Por que você não usa suas palavras para edificá-las? Para dizer no que elas podem se tornar? Para fazê-las se sentirem bem consigo mesmas? Minha mãe teve poliomielite quando era criança. Teve que usar aparelhos nas pernas. Hoje, uma das pernas é muito menor que a outra e por muitos anos ela se sentiu muito insegura com isso. Tentava esconder, usava roupas que disfarçavam, mas no início dos seus 30 anos, pouco tempo depois de se casar com meu pai, um pastor convidado foi pregar na igreja. Ele era alguém sempre positivo, edificante, e quando minha mãe passou à frente dele, ele se virou para meu pai e disse: John, olha a Dodi, ela anda como uma princesa. Até então, minha mãe nunca tinha ouvido nada positivo sobre o jeito de andar dela. Na verdade, ela tinha vergonha, pois anda com uma leve deficiência, num ritmo mais lento. Mas quando ouviu aquilo, sua atitude mudou completamente. Parou de se envergonhar, endireitou os ombros e começou a caminhar como se fosse da realeza. Isso foi há mais de 40 anos. E minha mãe se lembra como se tivesse acontecido ontem. Um único elogio pode impactar uma vida inteira. Mas e se aquele homem tivesse apenas pensado e não dito? E se ele tivesse se convencido a não falar? Talvez minha mãe continuasse até hoje insegura com seu jeito de andar. Não retenha sua bênção, seu incentivo, seus elogios. Pode ser justamente isso que leve alguém a se tornar quem Deus a criou para ser. E há pessoas neste exato momento na sua vida que precisam da sua cura, precisam da sua bênção, precisam do seu encorajamento. Estão sedentas e você tem água viva. Você pode ser aquele que vai ajudá-las a caminhar como uma princesa pelos próximos 40 anos. Você pode ser quem vai lembrá-las de que são belas e as correntes da depressão serão quebradas. Olhe ao seu redor nesta semana. Viva com a atitude de quem pergunta: quem posso abençoar? Quem posso ajudar a curar? Quem posso impulsionar rumo ao seu destino? Se você cultivar esse hábito de falar palavras que curam, eu creio e declaro: você não apenas vai ajudar outras pessoas a se elevarem, como também verá essas sementes voltarem para você. Deus vai fazer você se levantar mais alto. Você vai realizar sonhos, vencer obstáculos e se tornar tudo aquilo que Deus o criou para ser, em nome de Jesus.